botar no telão, espero. Mas eu vou botar para vocês não ficarem assustados aí. Jesus, ele traz essa palavra no final do Evangelho de Mateus, obviamente não só no Evangelho de Mateus, esse é o encerramento da carreira de Jesus aqui na Terra. E ele está lá com seus discípulos, eles estão naquela expectativa de que o Messias ressuscitou, de que o Messias agora vai mostrar exatamente o caminho que eles têm que seguir, e eles estão empolgados porque Jesus estava morto e de repente ressuscitou, está no meio deles, e Jesus começa a falar isso e vai subindo para o céu. Essa é a última palavra de Jesus para os seus discípulos, e no caso, para nós. E a palavra fala, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, eu acho que vocês vão concordar comigo, isso aqui não é um pedido de Jesus de falar assim, pensa só, Jane, se você tiver um tempinho, né, quando você tiver um tempo, vai lá por todas as nações, batiza as pessoas, ensina as pessoas a me obedecerem. Se você estiver acabando a sua faculdade, se você tiver um tempinho na sua agenda, ouça isso e tente fazer isso na sua vida. Não é essa a condição. Jesus ele fala assim, esse é o desejo, essa é a missão, é essa incumbência que eu vou deixar para vocês. Em outras palavras, Jesus ele está nos comissionando, está dando uma missão, por isso que a gente fala, né? Grande comissão, é um dos focos da POM, fazer a grande comissão com o evangelismo de poder, praticando a Bíblia, está no seu boletim, todos os dias você tem acesso a ele, e essa palavra desse comissionamento é muito importante para a igreja, porque a gente não pode perder de vista que essa é a vontade de Deus para todos nós. Esse comissionamento, esse engajamento na obra de Deus tem a ver com a sua profissão, tem a ver com o seu estilo de vida, tem a ver com quem você é, com quem Deus tem feito você se tornar, porque Deus está transformando a nossa vida, amém? Amém. Esse comissionamento, eu fiquei pensando, o que significa, como é que eu posso expressar essa palavra comissão, quando alguém te dá uma comissão, quando alguém traz esse comissionamento para a nossa vida? E eu achei uma definição que fala que é a delegação de poder provisório. Ou seja, Jesus, ele estava assim, subindo para os céus. E os discípulos tinham sim uma expectativa de que ele fizesse uma transformação agora que ele estava ressurreto. Mas Jesus simplesmente falou, gente, essa aqui é a minha última deixa. A bola está com vocês. Passei o bastão. E ele está querendo dizer exatamente isso. Eu estou delegando um poder provisório para vocês. Por que provisório? Porque Jesus vai voltar. E a igreja só tem esse período para manifestar o poder e a glória de Deus para que todos conheçam o seu nome. E por isso que ele fala, vai por todas as nações, para todos os lugares. Alguns pegam esse trecho e falam, bom, então eu vou me tornar um missionário e vou lá para o Japão, já que o evangelho lá, ele tem uma pequena parcela da população que abraçou o evangelho, eu quero ir lá para o Japão e pregar para aquela turma. Ok. Talvez alguém leia, vá por todas as nações, como você olhando assim, tem meu vizinho aqui do lado. Eu quero falar de Jesus para esse cara, eu quero levar a palavra de boas novas para esse cara. Ele precisa. E você desenvolve um relacionamento. Então, a obra de Deus ela vai se dissipar por todo mundo. Alguns, talvez, para mais longe, mas todos nós que somos cristãos, todos nós que amamos a Deus e que recebemos o Espírito Santo, ele fala, você vai fazer parte da minha obra. Você vai por todo mundo pregando o Evangelho, por todas as nações. E esse pregar o Evangelho é engraçado, né? Porque ele fala sobre batizar e ensinar. A gente vai ver isso rapidinho, mas eu vejo que além desse comissionamento, que é uma delegação de poder, como eu disse, é como se ele estivesse dando um cargo para a gente. Além disso, ele traz uma responsabilidade para os cristãos. Imagina, a gente está fazendo a obra que Jesus veio fazer. Não é qualquer coisa. Todo mundo quer jogar futebol igual o Neymar e quer ser convocado para a seleção. Jogar lá, tal, ter o mérito. Mas seguir essa trilha não é fácil. Vamos dizer assim, não é para qualquer um. Só que Jesus olhou para todos aqueles caras e falaram, está aqui, vocês são a próxima geração que vão mostrar para o mundo tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu ensinei, e vocês vão simplesmente passar isso de geração para geração. Então, isso que é receber essa responsabilidade e também participar do reino de Deus. Isso é tudo, irmãos, para a nossa vida. Não existe nada além disso no Evangelho. Nós vamos até Cristo com um propósito.
Com certeza não é porque nós temos medo do inferno. Talvez alguns sim, ou talvez todos nós, em diferentes medidas. Mas nós vamos até Ele porque nós temos a salvação dos nossos pecados. Nós temos a salvação da nossa forma inútil de viver sem Deus. E a gente se reconciliou com Deus através de Cristo. E aí Cristo fala, agora você tem um propósito. E esse propósito é para a igreja se levantar e anunciar o Evangelho. Se você for ver no seu boletim, eu até esqueci de atualizar na internet, desculpa. No boletim impresso, nós temos um devocional ali, e ele fala sobre, o título eu que inventei aí, porque não tinha nada a ver o título, mas quando eu comecei a ler esse texto, ele começa a usar uma palavra sobre entretenimento, como se as igrejas estivessem usando entretenimento para alcançar pessoas. Ele fala isso de uma certa forma, pode ser válido. O problema é que isso só não basta. Não adianta nós oferecermos um entretenimento para atrair pessoas. Eu fico pensando ali na época de Jesus, o que tinha para entreter as pessoas? Talvez multiplicar os pães, é bem interessante, né? Talvez curar um cego, é um entretenimento legal, né? Se todo mundo queria assistir, queria ver como é que era. Mas hoje o nosso entretenimento está baseado em coisas que a gente conhece do mundo, não no poder de Deus. E é algo que a igreja tem que despertar, porque a gente recebeu essa carta branca de Deus, assim, esse cheque em branco, né? Vai lá e faz aquilo que você sabe fazer, está tudo diante de você, igreja, para você alcançar as pessoas. Simplesmente o meu desejo é que você vá. E a igreja começa a existir a partir dessa declaração. Lembra, os discípulos eles estavam dispersos. Jesus aproximou novamente. Jesus restaurou alguns, como Pedro, que Pedro tinha negado Jesus. Pedro estava meio desanimado. Jesus foi lá e resgatou Pedro. Restaurou Pedro e falou, vai lá. Lembra que eu te falei lá atrás? Segue firme nessa promessa. E Pedro seguiu sendo líder da igreja, junto com os outros irmãos. E a partir daqui a igreja surgiu. Porque nós vamos ver mais para frente outro trecho de Atos, que a partir do momento do que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, esse movimento de evangelismo começou. E por que eu estou falando desse trecho do boletim, desse texto do boletim? Porque a gente não pode pensar em evangelismo naquele sentido onde você faz um esforço absurdo para agradar pessoas, para que elas estejam no nosso meio para ouvir a palavra. Isso deveria ser uma rotina, deveria ser algo natural do cristão. Você vai viajar de férias, cara, você encontra uma pessoa, Deus fala no seu coração a respeito daquela pessoa, você obedece à voz que você está ouvindo e fala de Jesus para aquela pessoa. Nem todo mundo que você evangelizar vai vir para Pão da Vida. Nem todo mundo que você pregar vai se converter. Mas nós temos um comissionamento. Vai. Ide. Prega o Evangelho. Isso é muito legal, irmãos. Isso sabe o que é? Isso dá um sentido de propósito, de existência. Qual é a razão de nós sermos cristãos? Se nós não vimos as coisas que aconteceram na crucificação, se nós não vimos Cristo ressurreto, se nós não sabemos como é que foi esse começo da igreja primitiva, a gente simplesmente tem a palavra de Deus. E isso basta para a nossa fé. Mas concorda comigo que não é só você ir lá e intelectualmente entender, Jesus morreu, ressuscitou, ok, eu aceito essa verdade, eu vou viver minha vida porque agora eu sou do grupinho dos crentes. Não. Jesus está falando, eu te dei poder. Eu estou te comissionando, eu estou enviando você para ir levar a minha palavra por todos os lugares. Com o objetivo de quê? De formar discípulos. De formar discípulos. E aí a nossa frustração, o discípulo não tem que ser igual a nós, ele tem que ser igual a Jesus. Então o nosso modelo é Jesus. Aí você fala assim, cara, eu não tenho capacidade de pregar, não tenho capacidade de ensinar, eu não tenho capacidade de decorar versículo. Cara, não tem problema, você vive com Cristo, você vai levar a Cristo. Se fosse assim, irmãos, tem várias pessoas simples, né, que trabalham nas casas, domésticas e tal. Cara, muitas delas têm muita fé. Elas oram por cura, elas intercedem pelas pessoas que estão na casa, e elas pregam Jesus de uma maneira viva. Então, não é uma questão de intelectualidade, não é uma questão do seu preparo, da sua bagagem, mas do seu coração em ouvir e obedecer o que Cristo manda a gente fazer. Eu comecei falando o quê? Ele não chega e fala, me dá licença, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você tiver tempo, você pode fazer isso? Não, ele fala, vai e faça. Ele é o nosso Senhor. Além de ser o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Então, a primeira pergunta, Cristo governa a nossa vida? A ponto dessa comissão, desse comissionamento, dessa proposta de direcionar e orientar a nossa vida?
Isso vai mudar a nossa vida, irmãos. Porque a gente vai parar de ficar naquele negócio, Deus me alisa aí porque eu estou dolorido, eu estou dodói, eu preciso de carinho. Não, a gente já vai entender o que Cristo fez por nós na cruz. E isso traz cura sobre a nossa vida. Isso traz uma restauração do nosso coração. Porque a gente estava longe de Deus, a gente estava cheio de pecado, mas Deus, Ele falou, eu vou te dar uma nova condição, eu vou mudar a sua vida. Eu vou te dar um novo caminho para você viver nele, e esse caminho é Cristo. Então, estando em Cristo, nós somos o quê? Novas criaturas. Todo se fez novo. Então, não tem como a vida cristã a gente permitir que ela caia numa rotina monótona. Uma rotina provavelmente vai ter, né? Nós vamos ler a nossa Bíblia, nós vamos orar, nós vamos encontrar os nossos irmãos. Isso é uma rotina. Mas não uma rotina monótona sem vida. Você chega para o cara e fala, cara, eu quero pregar o evangelho para você, Deus é bom e Ele faz muitas coisas na minha vida, eu estou feliz. Ah, mas como é que está aí a sua vida financeira? Como é que está a sua vida de relacionamento com seus familiares? Como é que está a sua projeção profissional? Aí o cara está murcho, não tem motivação. Eu creio que esse chamado nos motiva a avançar em todas as áreas. Porque tudo que você fizer vai ser com o propósito de levar Cristo. Lutero, durante a Reforma, ele começou a pregar sobre as ideias, né, da Reforma Protestante, e tinha um cara, que não sei se vocês já ouviram essa história, mas era um sapateiro. E o sapateiro falou, o que eu tenho que fazer agora para servir a Deus, para a glória de Deus, o que eu posso fazer? Ele falou, faça o seu melhor sapato, trabalhe da melhor forma e dê duro, porque é isso que você vai fazer para glorificar a Deus. Ele não falou, larga a sua sapataria, mano, vamos lá para o campo missionário. Ele falou, não, pega isso que você está fazendo e direciona para a glória de Deus. Se você está estudando, se você está no seu trabalho, orienta todas as suas forças para que tudo que você faça seja para a glória de Deus. E isso vai virar um testemunho. E nessas você vai poder falar de Jesus. Isso é autoridade. Na verdade, isso seria mais ou menos o começo da nossa caminhada cristã. Pior é quando você encontra um cristão que quer pregar para todo mundo e ele não faz o seu dever básico, que é ser um cristão. Ele simplesmente fala, mas não vive. E aí começa a dar nó na cabeça de todo mundo. E eu vejo que isso, tudo que nós estamos falando, traz o sentido para a existência dessa comunidade que nós estamos aqui. É isso que traz o sentido para a existência da igreja. Nós temos sido comissionados por Cristo para viver essa vida. Pensa, os discípulos, o que eles poderiam fazer? Jesus está subindo para o céu, cara, e agora? Bom, Sandra, um abraço, eu vou para minha casa, você vai para a sua, e a gente volta lá, a gente se vê lá no templo, né, quando for a Páscoa judaica, tal, para matar o cordeiro. Não, eles começaram a viver diferente. Eles se uniram e ficaram em oração, e eles se motivavam uns aos outros, ainda com medo, né, do que aconteceria, era tudo muito novo. Mas eles tinham esse coração, vamos orar e aguardar a promessa de Deus. E é interessante que o pastor Chang falou uma coisa que eu concordo, a missão que Deus nos dá é uma missão impossível. Vocês concordam ou discordam? Vai por todo mundo pregar o evangelho. Não só pregar o evangelho, mas fazer discípulo e batizar essa turma. Quantas pessoas a gente batiza por mês aqui na Pão? Não é? Vamos pensar, Jesus fala, vai e faça isso. E nós fazemos o quê? Entendeu? Não é uma questão de uma meta, agora o pastor Chang botou uma meta de 10 batismos por mês. Não. Isso tem a ver com o que Jesus falou para nós. Isso tem a ver com a nossa motivação, qual tem sido o foco da nossa vida. Porque tudo que nós estamos fazendo pode apontar, sim, para uma vida que vai pregar o Evangelho. Porque Jesus falou, foi-me dada toda a autoridade. É engraçado que essa palavra, eu vou entrar nisso agora, tá, gente? Quando ele fala, portanto, ele está concluindo, né? Todo o pensamento de Jesus. Ele falou, já que eu recebi toda a autoridade no céu e na terra, exatamente por esse fato de eu ter toda a autoridade, então vão e façam discípulos. Vão por todos os lugares. Se Jesus não tivesse autoridade, não adiantava ele falar isso para a gente. E no final ele fala o quê? Estarei sempre com vocês. É uma garantia que Jesus está com a gente. Então você não está indo sozinho. Você não tem que ter as 4 leis espirituais na sua mão para falar para o cara exatamente aquele sistema. Se você tiver, o cara ouvir, ótimo. Mas você tem a sua vida com Cristo, que é a primeira coisa que as pessoas vão ler. A nossa vida com Cristo, ela vai refletir em todos os lugares que nós estivermos. Isso aí não dá para enganar ninguém, irmãos. Uma vez que você está em Cristo, você é uma nova criatura, e Jesus vai trabalhando para que você se torne mais parecido com Ele. E aí, quando você dá aquela pisada na jaca, você vai falar, cara, eu sou um cristão, eu sou um filho de Deus.
Eu sei que Jesus já morreu pelos meus pecados. Por que eu estou andando assim? O que você vai fazer? Se arrepende e volta. Eu não sei se eu falei aqui, como já fiquei de férias, eu acho que eu estou com a cabeça mais leve, não sei se eu já dei esse exemplo, mas lá na academia tinha um cara que me instruía nos treinos e tal, e ele falou que estava desviado, que ele queria voltar para Jesus. Se eu estiver sendo repetitivo, me perdoe, mas ouça isso, porque existem muitos casos no Brasil. E ele falou assim, cara, eu estou desviado, não estou conseguindo mais ir para a igreja, agora é só farra, baladinha, moerada, né, de vez em quando bebo alguma coisa. Mas ele já foi até líder de célula. Então você vê que o nosso cargo não diz nada. E ele falou, mas se eu for voltar para a igreja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aceitar Jesus de novo? Aí eu cocei a cabeça e falei, cara, esquece esse negócio de aceitar Jesus. Primeiro ponto. Você tem que se arrepender e viver a vida cristã. Porque talvez a salvação ainda nem tenha entrado na área que precisa entrar do seu coração. Talvez você conheceu uma realidade legal do reino de Deus. Talvez você se empolgou com essa motivação que existe em você ser um discípulo de Jesus. Mas existe muita carne. Existe muito eu, né? Muito ego. E para nós andarmos com Cristo, o que acontece? A gente precisa morrer. Negar a nós mesmos. Fala, Senhor, seja feita a tua vontade, não a nossa. Então Jesus, nessa última frase, ele está falando assim, ó, vocês serão os meus discípulos. E eu vou capacitar vocês para essa missão que é impossível. Por que é impossível? Porque, é todo mundo. E não é só ir por todo mundo e falar, o evangelho é esse, tchau, vou para outro lugar agora. Não, é você ir lá, batizar e ensinar a obedecer. Na igreja a gente ensina muito, né? Todos os momentos que a gente está, seja na célula, seja aqui, existe uma palavra de ensino, isso é bom. Mas isso precisa entrar no nosso coração e trazer uma transformação. Porque não adianta só você saber, você precisa aplicar isso. E isso é obedecer. Ouviu, absorveu e vive. Né? É uma dinâmica, irmãos. E aí nós estamos falando do coração de Deus. O que tem a ver tudo isso que você está falando com o coração de Deus? É muito simples. O Pai enviou o Filho. Então, nosso Deus é um Deus missionário. Começa daí. Se Ele enviou o seu Filho, Ele dispôs o Filho dele e falou, vai, filho. É a mesma coisa que Jesus está fazendo com a gente. Ele nos chama como discípulos e fala, vão. É um envio, é o comissionamento que eu falei no começo. E o coração de Deus está totalmente ligado com a missão que Cristo veio cumprir na terra. A gente gosta de fazer umas perguntas meio filosóficas para a gente pensar, por que Deus criou o homem? Estava tudo tão bom, né? Ele, o Filho, o Espírito Santo, a Trindade lá em harmonia. Aí viram lá que estava meio feia a coisa, começou a criar algumas coisas. Aí criou o céu, a terra, aí depois os bichos e tal, não nessa ordem necessariamente. Mas por que Deus foi criar o homem? Deus estava carente, eu preciso de um parceiro para conversar, eu preciso de alguém para ficar dobrando o joelho na minha frente. Eu não vou ter a resposta. Mas Deus criou o homem, e Ele se alegrou quando criou o homem. E falou, eu vou fazer você a imagem e semelhança. Depois criou a mulher e viu que aquilo lá dava uma família, né, uma beleza de família e tal. E Deus se agrada em relacionar com o homem. Só que o pecado ele veio e destruiu esse relacionamento. Então, desde que o homem pecou, Deus ele abraçou essa causa para nos resgatar. E esse é o coração de Deus. É de resgatar o que está perdido. É de aproximar o que está longe. É de curar o que está ferido. E aí, se a igreja não tem esse coração, nós estamos longe desse comissionamento, desse chamado. Porque Jesus fala, você só foi chamado não para esquentar banco, você não foi chamado só para tocar, você não foi chamado só para ensinar, você foi chamado para aproximar aqueles que estão longe, para restaurar vidas. Mas a nossa vida, irmãos, precisa ser restaurada primeiro. Nós primeiro precisamos nos aproximar desse Deus que nos amou e nos deu o seu próprio Filho. E aí, como ponto 1, vocês mudam aí, eu mudo aqui? Como é que é? Aqui, não sei se acabou aqui. Beleza. No ponto 1, nós trabalhamos esse primeiro trecho, e aqui tem Atos, nós encontramos em Atos que ele fala, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Mais uma vez, quem que envia o Espírito Santo? O Pai. Jesus fala, o Pai vai enviar o Consolador. E aqui você vê mais um comissionamento. Espírito Santo, vai lá e faça isso. Essa vai ser sua obra. E ele desce sobre a igreja e Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja,
Jesus, ele não simplesmente nos dá a missão, mas ele nos capacita para cumprir essa missão. E isso deveria nos encorajar. Não fique preocupado com o que eu vou falar, porque o Espírito Santo está em você. Ele vai ensinar você a falar. E sabe o que é triste, irmãos? Triste não, é alegre e triste ao mesmo tempo. Alegre, porque você vê novos convertidos empolgados para falar de Jesus. A gente fala, eles estão no primeiro amor. Cara, não é só isso. Existe uma motivação diferente, existe um ar novo, existe uma vida com Cristo, existe aquele cultivo diário com a palavra de Deus. E a gente vai ficando velho, vai ficando cheio de ruga, cheio de problema, né? Começa a mancar, começa a cair os cabelos, a crescer a barriga, e a gente acha que a vida é uma droga. Acabou tudo, game over. Não. Aí nós temos o quê? Experiência, nós temos sabedoria, deveríamos ter, né? Então o crescimento na vida cristã não deveria perder essa empolgação inicial. Porque nós só nos lançamos numa caminhada de 20 anos como cristãos, porque isso nos motivou. Cara, Jesus vai estar comigo onde eu for. Eu vou receber o Espírito de Deus para fazer a obra dele. Não é minha força, não é minha capacitação. Se fosse, sinceramente, se a igreja dependesse da nossa capacitação, ela não ia acontecer nunca. A gente ia ser bom de fazer um clube, né, montar uma maçonaria, qualquer coisa do tipo. Mas a igreja, essa igreja que vai por todos os lugares testemunhando Cristo, ela não existiria. E é essa igreja que é a família de Deus. Deus está atraindo cada um que está longe. Fala, meu filho, eu te amo, volta para casa. Meu filho, por onde você tem andado? Você está louco, está indo embora, o que você vai fazer depois? É engraçado, né? Os pais acho que têm muito apego com os filhos. Acho que Deus permite a gente constituir uma família, porque o dia que... Já ouviu essa frase dos seus pais? O dia que você for pai, você vai saber. Já ouviram? Ou só eu ouvi isso? A Ana Coisa já falou? Não, foi quando você for mãe, né? Obviamente, é um processo natural. Né? Você vê os caras lá no cursinho, mano, estou cansado de estudar. Cara, espera até você entrar na faculdade. Acho que vai ser moleza, né? Não vou poder jogar videogame, entrar no time de futebol. Não, mano, você vai estudar, vai ralar. Não, então, quando eu pegar meu primeiro estágio, aí eu vou começar a ganhar bem, vou comprar um carro. Não, cara, você não vai. Você vai continuar andando de ônibus. Você vai depender do seu VR. Você vai querer mudar de estágio. É a vida. Entende? Então, são processos que Deus permite a gente viver. Ele fala assim, o dia que vocês estiverem em sua família, vocês vão entender o que eu senti quando eu tive que dar meu filho. Porque vocês não vão querer dar o filho de vocês. Deus ele faz as coisas de uma forma tão perfeita que Ele quer que a gente participe desse sentimento que é o dele, do coração dele. Sabe quem participou disso? Abraão. Abraão, vai lá e dá o Isaac agora. Mano, acho que ele engoliu seco, né? Deu aquela... É isso mesmo? Eu estou ouvindo bem a voz de Deus? Será que não é o inimigo falando comigo? Será que não sou eu? Vocês têm essa crise? Sou eu, sou Deus, é do inimigo? Né? E Abraão foi e obedeceu. Ele ia matar o próprio filho. Mas Deus já tinha preparado o cordeiro. Tipo assim, não precisa matar o Isaac. No lugar do Isaac, quem vai morrer vai ser o cordeiro de Deus. Ali era um animal, mas estava simbolizando Cristo, para que a gente não tivesse que morrer. Então, isso é o que vai gerenciar toda a nossa vida cristã, a nossa fé, a nossa obediência a esse chamado, porque nós queremos entender, compreender e viver aquilo que está no coração de Deus. Ou você não quer, irmão? Pensa, Deus tem sonho para você, Deus planejou, Deus tem planos na vida de cada um que está aqui. Eu não vejo a gente virando as costas e falando, não, Deus, obrigado, eu vou continuar ralando aqui no dia a dia, com o meu próprio esforço. De vez em quando eu oro para o Senhor. Não tem isso. É uma dependência do Pai. Jesus que curava, Jesus que atraía multidões, ele dependia do Pai. Quem somos nós, discípulos, para dar as costas ao Pai? Ou para Jesus, não precisa mandar o Espírito Santo, não, eu consigo argumentar bem. Não, eu comecei a ler aqui um livrinho bom e eu vou falar para o meu amigo de Jesus usando esse livro. Não, cara, dependa do Espírito Santo. Sabe aquele momento, a oração de Neemias, você fecha o olho e fala, Deus, me dá as palavras certas, e você vai e fala. Ou você vai e vive, ou você vai e faz, eu não sei o que Deus vai te pedir. Mas o grande comissionamento não se baseia em você chegar lá, bater na porta, me atendeu. Jesus te ama, eu quero dizer que Jesus morreu por você, pelos seus pecados. Quer aceitar Jesus? Não, não quer, tá bom, Deus abençoe. Não é isso, é vida, é dinâmico. Os discípulos, eles só dispersaram porque estava tendo perseguição. Senão, provavelmente, a igreja ia se estabilizar ali e começar a fazer os cultos a Deus e
largar as coisas da lei e viver a vida cristã. Mas houve perseguição, obviamente, nos planos de Deus, e eles dispersaram para levar o evangelho. E eles começaram o quê? A obedecer esse trecho. Capacitados por quem? Pelo Espírito Santo. Eu não sei o que você pensa do Espírito Santo, mas eu te falo que ele é Deus. E sendo Deus, ele está aqui na terra, agindo na igreja. A igreja não foi deixada à deriva. Graças a Deus, a igreja não foi colocada na mão dos ministros, pastores, líderes de célula. A igreja é de Cristo. E Cristo governa sobre a igreja. E a igreja vai cumprir essa palavra. Se nós fazemos parte da igreja, que o nosso coração esteja alinhado ao coração de Deus. Porque o coração de Deus é um coração de acolher as pessoas que estão longe dele. Tem algumas premissas aqui, né? Quando a gente fala, Jesus revelou o coração do Pai, é o ponto 1. O Pai, ele tem tanta sede de aproximar aqueles que estão longe, que ele fala, eu vou dar do meu espírito para a igreja, para que a igreja vá e consiga, com poder, com autoridade, realizar a obra que eu dei. E essa autoridade está em Jesus. O evangelismo começa aqui. Jesus tem toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra, sobre todos os principados, todas as potestades, todos os poderes. Jesus está acima de tudo. E é esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que se inclina para te ouvir quando você está no seu quarto orando. É esse mesmo Jesus que nós cantamos aqui juntos no louvor. É um Deus que está acima de todas as coisas. E Ele tem toda a autoridade. E por isso que Ele fala, vão, portanto, né, como a gente falou, portanto, vão. Ele está concluindo o pensamento dele. Já que eu tenho toda a autoridade, então vocês podem ir, porque vocês também, vocês terão uma cobertura. Vocês não estarão sozinhos. Obedecer, ensinar, obedecer e batizar é um compromisso da igreja aqui na terra. É um testemunho para aqueles que não conhecem a Cristo. Pergunta, por que você se batiza? Já me falaram, o cara não é cristão, o cara não frequenta a igreja, ele fala, eu quero batizar antes de casar. Por quê? Porque eu não quero morrer pagão. Primeiro, o que é um pagão? Não sei, mas minha mãe fala que eu não posso morrer sendo pagão. Está pagando mico, né? Isso sim. Pagão é um cara que não conhece a Deus. Se você vai se batizar é porque você fala que você crê em Deus, que você crê em Jesus Cristo, que você crê que Ele ressuscitou dos mortos. É isso que você crê? Não penso dessa forma. Então você não se batiza. Porque só vai se batizar aquele que crê. Que tem convicção que Jesus morreu na cruz. E fala, cara, eu sou pecador, mas Ele me perdoou, Ele escolheu me perdoar. E eu escolhi o quê? Me render a essa graça, a esse amor. Obviamente, sendo todo conduzido pelo Espírito Santo, né? Você vai chegar lá achando que você fez alguma coisa, aí vai mostrar aquele telão, né, que todo mundo tem medo que apareça o telão, vai distribuir pipoca para todo mundo, a gente vai ficar vendo a vida um do outro. A Bíblia não fala isso, mas eu sei que todo mundo tem medo. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Vai aparecer nos versículos assim, né, os flashes e tal. Aí todo mundo fala, graças a Deus. Mas é isso, irmãos. Ninguém tem mérito nenhum na salvação, não tem como ter. Então é por isso que a gente pode tranquilamente evangelizar, falar de Jesus, falar do amor de Deus, porque o peso não está sobre as nossas costas. Você não tem que bater uma meta para chegar no céu, mas você tem que obedecer à voz de Cristo, que fala, vai e prega o Evangelho. E por que nos foi dada essa missão? Bom, primeiro que Jesus conhece o coração do Pai, e Ele nos entrega a chave para agradar o coração do Pai. Jesus veio, Ele falou, estou indo lá, vou salvar esse povo. Ele veio, foi a primeira missão do mundo, foi o Cordeiro ter sido imolado antes do mundo ser criado. Essa foi a missão do Cordeiro. E de repente Ele vem, ensina, batiza, cura, liberta, restaura e tudo mais. E Ele fala, agora vocês vão fazer isso. Sabe por quê? Porque é assim que agrada o coração do Pai. Em outras palavras, vamos trocar em miúdos, ser como Cristo. Não só no nosso não pecar, no nosso estudar a Bíblia, mas no nosso estilo, da forma como a gente está vivendo aqui na terra. Agradar o coração do Pai, procurando ser como Cristo. E o que Cristo fez? Trouxe boas novas. Jesus, Ele saiu da glória dele e se humilhou em forma de homem e cumpriu a sua missão. E Ele falou, sai do seu pedestalzinho aí, que você acha que você é o top, se humilha, se coloca na condição de humano, vai tocar o ferido, vai tocar o triste, vai tocar os idosos, vai tocar os enfermos e fala do meu amor para todo esse povo. Não precisa ser o cara lá morrendo de câncer, situação terminal no hospital. Pode ser teu amigo da faculdade.
Talvez esse cara esteja em pior situação do que o cara que está no leito do hospital. Porque no leito de hospital ele está tendo chance, sabe do quê? De se arrepender. Ele olha a vida dele e fala, cara, eu gastei meu tempo com tanta idiotice. Cara, eu gastei meu dinheiro em tantas coisas e agora estou aqui nesse hospital. Quem já foi, quem vive, quem já visitou, sabe como é que é tenso, né, o ambiente. É muito triste. Esses tempos que eu viajei, eu fui para um asilo, cara, é bem triste. Eu falei, cara, eu estou no sul, né? Aqui no sul é beleza, né? Parece os caras tudo europeu e tal. E aí você vai lá, o asilo bonitinho, mas eu fiquei pensando em São Paulo, quantos asilos não tem que não tem um cuidador decente, que cuida com carinho dos idosos? Eu falei, um dia eu vou ficar velho. Eu falei, não gostaria de me ver nessa situação. Minha mãe, ela vai ficar velha, eu não gostaria de ver minha mãe nessa situação. Mas a gente ficou o quê? No nosso mundinho, no nosso castelinho, e a gente não vai para a rua ver isso. A gente sabe o que acontece? A gente fica alienado. A gente fica pensando em o que a gente pode fazer para melhorar a estrutura aqui da Pão. Vamos botar mais uma tela ali. A gente fica assim, cara, porque a gente não sai para o mundo. E é isso que Jesus está propondo. Sair da casa do meu pai, ali do aconchego do pai, tudo perfeito ali no céu, na minha glória, e vir até vocês nessa bagunça. Vão e façam o mesmo. Sai da sua mansão e vai entrar aí onde estão os pobres. A gente gosta de admirar um povo aí, tipo a Madre Teresa, né, um povo assim, a gente gosta de admirar, porque sabe que ele foi lá e fez o que a gente não quer fazer. Mas Jesus fala, vai e faça isso. Entenda, não é obras, mas é o coração de Jesus. Onde Jesus quer estar? Onde Jesus quer que você esteja? É assim que você vai levar o Evangelho. Não é pregando uma doutrina. Não é convencendo as pessoas de viver um cristianismo. As pessoas precisam ter vida. E elas vão ver a vida de Cristo quando a gente realmente for como Cristo. Então, assim, não estou querendo pregar para a gente fazer boas obras, mas eu acho que a gente tem que refletir um pouco. Qual tem sido a nossa meta como igreja, como cristão? Porque Jesus aqui ele fala, vai. Você está na escola, você tem um campo vasto ali para atender aquele que está em necessidade. Às vezes a gente conversa, né? O Milton ali às vezes traz alguns cenários da escola, é terrível. Porque o problema não está ali na escola só. O problema está em casa, na casa desse povo. E aí você abre o noticiário, só tem desgraça, mano. Nego matando gente, matando menininha lá do Patins, e aí vai e tal. E você fala, mano, o Brasil está onde, cara? A gente está onde? Nada contra a Copa, né? Obviamente não tem nada a ver, mas a gente gosta de desfocar, falar, vamos nos distrair com isso que está acontecendo, que é legal. Porque a gente não quer ver aquilo que é real. A Copa é bênção, é legal, a gente se diverte, mas essa é uma face do povo brasileiro. A outra face está apanhando, está sangrando. E a gente, como igreja, faz o quê? Então, irmãos, não tem como você ouvir essa mensagem e cruzar os braços, porque Jesus está falando, vai, eu estou indo com vocês, vamos. O Espírito Santo está em vocês, onde nós podemos ir hoje? Quem nós podemos alcançar? Eu acho que isso, irmãos, se você começar a pensar nisso e orar sobre isso, Deus começa a te direcionar. De repente pode ser um grupo de playboy, não sei, não interessa. Não são só os pobres que precisam do evangelho. De repente vai ser os Mauricinho, de repente vai ser os punk, sei lá, os skinhead, você raspa a cabeça, o Pedrão ali, ó, fortão, já raspa a cabeça, começa a fazer parte desse grupo. Não sei, irmãos, não estou falando que nós queremos alcançar a diversidade, não é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando, Jesus nos chamou para alcançar o mundo. E o mundo não é como nós somos. A gente já está formatado com muitos pensamentos. O Espírito Santo ele quer mudar a nossa mente. Ele quer nos transformar. Porque senão a gente não vai tocar esse necessitado. A gente está muito longe da realidade dele. Eu não estou dizendo, seja como ele, para alcançar ele. Não, isso é errado. Seja como Cristo, para poder alcançar essa vida. Porque se nós não formos como Cristo, a gente não vai alcançar ninguém. Pode ser um cara até que ande igual a gente, no mesmo ciclo de amizade, que tem a mesma renda, que tem a mesma escolaridade. A gente não alcança esse cara. Por quê? Porque não tem poder. Não tem o Espírito Santo sobre nós, nos ajudando a ser testemunha de Cristo. Então, se você não sabe o que orar, se você não sabe o que pedir para Deus, fala, Senhor, me enche do teu Espírito. Me leva a viver aquilo que o Senhor tem para mim. É uma oração perigosa, não sei se você vai ter coragem de fazer. Tem vários desafios pela frente. Mas, com certeza, quando você estiver andando, ciente de que o Espírito Santo está com você, que Jesus mesmo te comissionou, isso traz alegria, isso traz paz. É por isso que teve um monte de gente que morreu lá na China. Talvez vocês não estivessem aqui hoje, muitos de vocês, né? Porque seus pais não estariam. Mas alguém morreu lá para pregar o Evangelho. Alguém saiu de não sei onde e veio para cá para pregar para nós.
às vezes pregaram até um monte de besteira, né? Por isso tem que pregar o evangelho. E a gente acreditar na palavra, a gente se firmar na palavra. Então essa missão nos foi dada exatamente para isso, para proclamar liberdade aos cativos, para trazer cura para aqueles que estão enfermos. Confesso, até física, dependendo de como Deus quer te usar, dependendo de como você tem cultivado o seu relacionamento com Cristo. Outra coisa que a gente fez lá no meu tempo de férias, nós fizemos um estudo sobre dons e sobre fé. E eu fui muito confrontado, porque a gente já tem uma lógica, né? Ah, se Deus quiser, Ele faz. Mas os caras estavam falando, não, está escrito, então pode acontecer. Se a gente orar, vai acontecer. E as pessoas têm uma certa divergência nesse ponto. Por quê? Porque falam, cara, eu não consigo acreditar que eu posso ir lá orar e o enfermo ser curado. Mas tem gente que acredita, ótimo, é a igreja. Nem todo mundo vai sair curando todo mundo, mas se o cara consegue, o cara crê, o cara sabe que Jesus está com ele, pode, pronto, deixa ele, abençoa ele, né? E deixa eu falar, não, porque isso aí aconteceu lá na igreja primitiva, hoje não tem mais os dons. Cara, não estraga o evangelho. Ouve Cristo e segue. Pode acontecer e acontece. Eu vou falar um pouquinho sobre Deus nos chamando, porque nós estamos falando do coração de Deus. Eu vou tentar ser meio rápido, porque nós temos um ponto ainda. E talvez o pastor já tenha falado isso a respeito, mas como eles voltaram, né, da viagem de Israel, provavelmente eles estão trazendo uma bagagem a respeito do povo de Israel, do povo de Deus. E eu achei um trecho em Gênesis 12:3 que fala assim para Abraão, Deus chamando Abraão, né? Ele faz um chamado muito bonito para Abraão, fala, sai da terra dos seus pais e vai para onde eu vou te mandar e tal. E lá para frente ele fala assim, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa promessa foi dada a Abraão, que é quem? O pai da fé. A partir de Abraão veio uma descendência que começou a formar o povo judeu, certo? Está todo mundo comigo? Vocês já leram ali, né, o Antigo Testamento? O povo está lendo aí. Onde vocês estão agora? Números? Já passou Números? Nossa, os caras também, mano. 1 Crônicas. E ali o povo já está formado, já está tendo aquelas bagunças de reis e tal. Mas aqui o que acontece? Você começa a ver algo que o povo de Deus perdeu o foco. Eles foram chamados para quê? Para abençoar todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que o povo cumpriu esse chamado, sim ou não? Não. Aí eu pergunto, provocando mesmo, a igreja, ela ouviu esse chamado de Jesus e nós estamos obedecendo, sim ou não? Nós vamos ter o mesmo fim que o povo judeu? O povo judeu parece estar correndo atrás do rabo, mas tem um propósito nisso. Eu vou ler mais para frente. Não, vamos ler agora, Romanos 11, 25 a 27. Não está no telão, pode abrir na sua Bíblia, ou então anota aí para você ler depois. Mas Romanos 11, do 25 ao 27, o Paulo fala algo muito legal. Ele fala assim, irmãos, eu não quero que vocês ignorem este mistério. Ele já está falando daquele negócio da figueira brava, de ser enxertado, de sair de Deus poder restaurar e tal. Ele fala, não ignore esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endereçamento em parte, até que chegasse o quê? A plenitude dos gentios. Essa plenitude dos gentios é o evangelho sendo levado para quem não é judeu, ou seja, nós. E quando aqueles que não conhecem as leis de Deus, as promessas de Deus, eles se tornam povo de Deus, isso significa que chega a plenitude dos gentios. O evangelho chegou até os gentios. O evangelho chegou até o povo não judeu. O evangelho chegou até nós. E ele continua. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Jesus veio. Jesus é o Redentor que desviará Jacó da impiedade. E Deus fez uma aliança conosco. Isso aqui está falando do coração de Deus, isso aqui está falando do evangelismo, isso aqui está falando de ganhar almas, de alcançar vidas. Então, aquilo que o povo judeu parou de fazer, ou não quis fazer, ou não entendeu o que tinha que fazer, Deus fez o quê? Vamos levantar aqueles que não são meu povo. Se você ler Oséias, um dos nomes da filha, ou do filho, não lembro, chame ele de não é meu povo, alguma coisa assim. Porque ele estava querendo dizer, quem vai ser salvo vão ser aqueles que não foram chamados de início. A chance, a graça foi estendida para nós. Isso é outro motivo para a gente falar, caramba, Deus me chamou, eu nem era povo. Existe passagem que fala isso. Antes vocês nem eram povo, nem sequer eram povo. Hoje vocês são eleitos de Deus. E essa é a proposta, é por isso que Deus nos chama.
E aí qual é o papel da igreja? É exatamente o papel que Jesus veio cumprir. O Novo Testamento, Jesus veio e reconciliou todos os que estavam longe, todos os que estavam distantes, todos aqueles que não eram judeus. E ele fez o quê? Manifestou a sua graça, a graça da salvação. Então não tem nada que a gente possa fazer que não seja levar a graça de Deus pelo mundo todo. E a graça de Deus, ela fala de salvação. Irmãos, isso é para a gente refletir. Como a igreja deve agir diante dessa mensagem? A gente conhece o coração de Deus? A gente tem clamado por aquilo que Deus, entre aspas, clama? Porque Deus quer o retorno dos seus filhos. Deus quer que o perdido seja salvo. Deus não quer uma igreja superestruturada, Deus não quer 10 bandas no ministério de louvor, Deus não quer uma igreja com 15 mil células, Ele quer uma igreja que atrai os perdidos. Ele quer uma igreja que esteja se importando com aqueles que estão longe. Ele quer uma igreja que no coração tenha o mesmo coração de Jesus, que olhou a multidão e viu que elas eram como ovelhas sem pastor. Às vezes a gente olha para a multidão, a gente faz o quê? Quer atacar uma bomba. Fala, Deus, sobe com esse povo aqui, não aguento mais. Mas Jesus olha e fala assim, eu tenho compaixão dessa galera. Eu vou te falar, não é fácil não. Às vezes você olha umas coisas que você fala, meu Deus do céu. Aí você recorre ao Antigo Testamento, né? Não, porque na lei mandava cortar a mão e tal. Mas Jesus está olhando a situação dos homens e fala assim, eles estão como ovelhas que não têm pastor. Eu mesmo apacentarei o meu rebanho. Apacentarei com justiça. Esse é o coração de Jesus. Então, cada um de nós, irmãos, não importa se você pensa ou não em ser um pastor, se você pensa ou não em ser um missionário, se você pensa ou não em ser um grande empresário, você é chamado para ser discípulo. E o discípulo, ele tem um coração igual ao do seu mestre. E esse coração é igual ao coração do Pai, que se importa com vidas. Não tem outro motivo do evangelho ser pregado. Você vai querer pregar o evangelho para os caras e falar, nossa, você tem muito conhecimento, parabéns. Nossa, você é um cara espiritual. Uma vez falaram para mim, você é um cara religioso. Para mim foi uma ofensa, para o cara era um elogio. Eu falei, pô, você me chama de religioso, eu estou aqui me esforçando, pregando o evangelho. E isso tudo tem a ver, sabe com o quê, irmãos? Se Deus está ou não no centro da igreja. Se Deus está no centro, Ele mesmo vai trazer esse crescimento, Ele mesmo dá essa capacitação. Ele começa a trazer no nosso coração a expectativa de fazer algo novo para Ele, ou renovar a nossa forma de adorar Ele. E a nossa vida vai sendo transformada. Gente nova traz vida, por quê? Porque ela está vivendo o evangelho do início, sem vício. Está com a folha em branco. Às vezes a gente vai lá e escreve umas besteiras, Deus vai ter que apagar depois, mas é a expectativa de algo novo. É bom a gente andar em comunhão, não é verdade? Mas não é essa a proposta. Vamos ficar aqui no nosso grupinho. Quando esteve lá no Monte da Transfiguração, Jesus não concordou com Pedro. Falou, não, meu filho, que isso? A gente vai ficar aqui para sempre? Não. O Pedrão gostou, né? Vamos lá, vamos ficar lá. Mas Jesus ele quer enviar. Fala, não, você viu isso para testemunhar futuramente. Ou para transformar algo dentro de você, para saber quem eu sou. E é isso que Jesus quer fazer com cada um aqui. Que cada um conheça Ele de uma forma diferente, para poder ser enviado e fazer, entre aspas, no bom sentido, um estrago em favor do reino dele. Porque, na verdade, o reino das trevas está agindo. Satanás não brinca na missão dele. Às vezes a gente fica meio perdidão, mas ele não fica, não. Ele é bem focado. Então, irmãos, colocar Deus no centro é colocar, muitas vezes, em xeque a nossa vontade, a nossa maneira de querer fazer as coisas, e se submeter à maneira de Deus. E aí as coisas começam a entrar num trilho, e isso começa a avançar. Então, irmãos, falando do coração de Deus, concluindo esse ponto, Deus ama a vida. Ele ama a vida. Tanto é que Ele criou. Por isso que eu falei, Deus não tinha necessidade de criar, mas Ele criou porque Ele ama. E Ele quer manifestar o amor dEle por todos os homens, por todos os lugares. E essa é uma promessa que Ele nos deu. Então a gente tem que viver de acordo com a sua promessa. Mas quem vai fazer esse papel? Jesus, quando voltar, Ele vai pregar tudo de novo? Não, Ele fala, vocês vão, nós vamos. E aí sim, quando todos forem salvos, os números que Deus determinou, aí Jesus volta e o pau quebra aqui na terra, paciência. Quem foi, quem não foi, tchau. É isso mesmo. Então a gente tem um propósito de vida. E para terminar, irmãos, eu vou usar o segundo ponto como uma conclusão, porque essa palavra Deus ministrou muito forte na minha vida. É uma palavra direcionada para nós, que estamos no caminho de Deus.
É um trecho que você pode ler em casa depois, Hebreus 12, 16 a 17. Existe um trecho onde o autor de Hebreus está nos dando uma exortação. Tipo assim, ó, presta atenção com isso. E aí o trecho que vem é o seguinte: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Por que nós estamos falando de Esaú? Porque ele é um exemplo para nós não seguirmos. O autor de Hebreus pega a figura de Esaú e fala assim, ó, entre vocês cristãos, entre vocês discípulos de Jesus, entre a igreja de Cristo, não deve haver nenhum imoral ou profano. Eu não sei se o povo lá do grupo lembra, né? Eu compartilhei isso, algumas anotações, algumas definições sobre essas palavras, né? E deixa eu pegar aqui rapidinho. Depende muito da tradução que você tem. Talvez você não leia essa palavra imoral e profano na sua Bíblia, depende muito da tradução. Obviamente, a palavra profano você vai ver muitas vezes, que significa o quê? Um descaso com as coisas sagradas. Esaú, ele falou assim, beleza, eu sou chamado, eu sou primogênito, eu nasci primeiro, eu tenho direito de herança, eu sou o cara que vai continuar minha linhagem, eu tenho vários benefícios de acordo com a lei. Ele sabia disso, mas sabe o que ele fez? Deu de ombros. Ele fez pouco caso das coisas sagradas. Isso, irmãos, eu estou falando que é uma mensagem para a gente, por quê? Porque no nosso tempo, nós, jovens, a gente não tem muito zelo pelas coisas sagradas. A gente acha, isso é tradição, isso é dos velhos. A gente tem que ficar atento, porque esse coração desprendido do que é sagrado, ele endurece o nosso andar com Deus. Ele nos prejudica no andar com Deus. Você deve estar pensando, mas o que é sagrado? O que Esaú ele fez demais para ser considerado um profano? É simplesmente falar assim, Deus gosta disso, Deus quer isso, Deus mostrou dessa forma, eu faço exatamente o contrário. Deus, não me importo tanto com a sua opinião, não me importo tanto com a sua vontade, eu vou fazer a minha. Por isso que ele foi chamado de profano. Agora vem a segunda parte, irmãos, que é um pouquinho mais forte, tá? Vocês aguentam aí? A palavra imoral, em algumas traduções, está como fornicador. Só que você fala assim, cara, fornicador tem a ver com a área sexual. É um cara que pratica sexo não estando num relacionamento abençoado por Deus. Essa prática é muito comum nos nossos dias. Hoje em dia você não vê igreja falando de casar virgem. Alguém já viu essa pregação em alguma igreja ultimamente? A não ser que você assista lá o pastor Cláudio Duarte, de vez em quando ele fala isso brincando um pouco. É engraçado. Mas é triste você ver que hoje em dia não se fala mais sobre a santidade no povo de Deus. E eu falo, nós vamos pregar o evangelho como? Cheio do Espírito Santo como? Obedecendo a Deus como? Se nós somos um povo profano, se nós somos um povo imoral. Essa palavra Deus deu, e eu fui atrás um pouco mais a fundo, assim, porque, além da palavra fornicador, porque você fala assim, cara, Esaú não saiu transando com todo mundo e ignorou Deus, e falou, não, eu quero a lentilha, ele foi comer a lentilha. Você deve estar pensando em que momento da vida dele ele foi tido como fornicador. Apesar que ele acho que escolheu depois outras mulheres que não tinham nada a ver com o povo, talvez ele gostasse, né, de praticar isso, mas essa palavra imoral também é traduzida por uma palavra chamada devasso, devassidão. E essa palavra significa duas coisas. Ou ele é um cara licencioso, ou um cara libertino. Vamos estudar o dicionário, né? É importante a gente cavar um pouquinho. Espera aí que meu celular apagou aqui. Censurou aqui, a palavra é muito forte. Licencioso significa de alguém que abusa da liberdade. Eu te pergunto, a nossa geração não é um pouco assim? A gente até usou um termo, nós estamos na época da graça. Cara, a época da graça foi a partir do momento que Deus olhou para nós e falou, eu quero vocês de volta. Não existe um período onde a gente entrou na graça e faz o que quer. Isso, segundo esse termo, é ser licencioso. Outra palavra que ele disse, indisciplinado. Irmãos, quantos de nós não somos indisciplinados na nossa vida com Deus? Por isso que ele fala, não seja como Esaú. Esaú é um péssimo exemplo. E nós corremos para o quê? Para o caminho de Esaú. Sendo indisciplinados. A indisciplina, ela começa a trazer o quê? Um desregramento da nossa vida com Deus. Eu não estou falando que todo mundo tem que ser bitolado, todo mundo tem que ler 10 capítulos por dia, todo mundo tem que se vestir de preto. Não é isso, não é isso. Mas é na questão de como nós levamos ou não a sério as coisas de Deus.
Essa palavra Deus me falou, Ele estava me exortando também. E eu fiquei digerindo ela ao longo dessa semana. Eu fui atrás das palavras, fiquei pensando, Deus, mas por que exatamente aparece esse exemplo? Esaú foi gente boa depois, ele matou o irmão? Não, ele se reconciliou com o irmão, ele até estava com saudades do irmão. O irmão morrendo de medo, né? Mas ele fala assim, gente, não haja nenhum imoral e nenhum profano como Esaú. E qual foi o objetivo dele? Olhar o aqui e agora, uma necessidade pontual da vida dele. Cara, eu vim lá, eu gosto de caçar, eu estava lá fora, eu voltei e eu estou com fome. O Jacó, espertão, né? Já fez uma proposta para ele, ele trocou o direito de herança, como filho mais velho, por um prato de lentilha. Ele abriu mão do sagrado por conta do momento momentâneo. E aí eu te pergunto, nós queremos ter o coração de Deus, nós queremos alcançar o coração de Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus, mas se nós damos de ombro porque é sagrado, se nós damos de ombro para a promessa de Deus, se nós ignoramos o chamado de Deus, não foi o que o povo judeu fez, que a gente acabou de falar? O povo judeu falou, tá, eu sou chamado, mas a bênção é para mim, não é para você, não é para você. Eu sou chamado, eu sou o povo escolhido. Eles viveram assim por muitos anos. E muitas igrejas vivem assim, eu sou escolhido, eu sou santo, eles são pecadores. Se fosse assim, essa palavra não viria para a igreja. Isso não é para não cristão, isso é para cristão. Não sejam profanos, não sejam imorais. Ele fala de um desregramento moral. E o que é ser libertino? Libertino é quem negligencia os seus deveres. E isso aqui para o corpo de Cristo é muito legal, sabe por quê? Porque cada um foi chamado para fazer algo. E o fazer algo não é você vir aqui, enrolar os cabos, pronto, fiz minha parte. O ser chamado para algo é você assumir uma posição no reino. Você pode ser babysitter, você pode ser um doutor, você pode ser o que for, mas você tem uma posição no reino porque Deus te chamou. E vamos voltar lá no começo, Ele te chamou e te comissionou e te capacitou para isso. Então, quando você não assume o seu posicionamento, você está descumprindo com o dever. Ninguém obrigou você a ser discípulo de Jesus, certo? Botaram uma arma na cabeça e falaram, Li, você vai ser discípulo de Jesus. Tá bom. Não foi assim. Nós olhamos Jesus, nós nos sentimos atraídos por Jesus, nós queríamos ser como Ele e nós começamos a andar após Ele. Só que às vezes a gente esquece, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Esse é o Evangelho, irmãos. Não é o Evangelho libertino, não é o Evangelho cheio de licenciosidade, onde a gente pode viver pecando. Mas é difícil. Eu sei que é difícil. Todos nós lutamos com o pecado. Se eu falasse que eu não teria pecado, o João já falou, você é mentiroso, sai daí, larga esse microfone. Você está falando que Deus é mentiroso. Todos nós temos pecado. Mas nós precisamos constantemente nos arrepender e confessar isso para Cristo. Agora, um debate que eu conversei hoje rapidamente com a minha mãe. O que acontece no final ali? Ele não tentou buscar um arrependimento? E qual foi o fim? Conseguiu o arrependimento? Conseguiu a bênção? Lê isso em mais traduções, porque aqui não está muito claro, né? Não teve como alterar a sua decisão. Não, ele não conseguiu encontrar lugar para arrependimento. O tempo de se arrepender é daqui até quando Jesus voltar. Só que o problema é que a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Ele pode voltar daqui a 10 minutos, ele pode voltar no final desse culto, ele pode voltar agora, se está esperto, não? Todo mundo já está fazendo o sinal da cruz. Jesus pode voltar a qualquer momento. Então a gente não pode abusar. É isso que ele está falando. Cara, não perde a sua vida sendo imoral, sendo profano, ignorando as coisas de Deus, querendo fazer as coisas da sua forma, conforme a sua necessidade hoje, momentânea. Olhe para a eternidade, para aquilo que Deus já propôs para você. Essa palavra libertino é forte porque ele fala assim, cara, eu não me importo com regras. Agora, eu não estou querendo botar a lei para a gente viver de acordo com a lei, mas eu creio que quando Jesus fala, vai e faça discípulo, aí já está implícita muitas regras. A primeira delas é o que? Viver os mandamentos. Amará a Deus e amará o próximo. E a gente tem que fazer uma sondagem no nosso coração. Cara, eu quero conhecer o coração de Deus, eu quero obedecer aquilo que está no coração de Deus, mas eu paro e olho para o meu coração. Ele está realmente alinhado com o coração de Deus? Porque senão não existe evangelismo. E se a gente não atua como evangelistas, vamos dizer assim, levando o evangelho, algo está errado, irmãos, porque nós fomos criados para isso. De novo, vamos desmistificar que o evangelismo é aquele que você vai lá e entrega um folhetinho. Não é isso. É a nossa vida sendo luz. É a nossa vida revelando Cristo. Isso é testemunhar o Cristo que habita em nós, sendo capacitado pelo Espírito Santo. E é um desafio, irmãos, porque de repente a gente tem que reescrever toda a nossa história de evangelismo.
Você vai sair com seu amigo, você fica lá, putz, mas os caras vão num bar, cara, o que eu vou fazer lá? Vai com eles. É para beber com eles? Cara, você faz pergunta idiota, pergunta para Deus, mas você vai lá para pregar. Você não precisa ser igual aos caras. Mas você senta e fala assim, cara, eu tenho uma coisa para te falar, meu. Jesus te ama. Como assim, mano? Você está pirado e tal? Não é verdade, Jesus te ama. Sabe por quê? Porque ele morreu por você. Como assim morreu por mim? Sabe, você começa um diálogo, você começa a construir algo naquele coração. Porque se você não fizer isso, talvez ninguém faça. E lembra, o coração do Pai é o quê? Ele queima por vidas. Ele quer ver pessoas salvas. Pessoas transformadas à imagem do seu Filho. Não transformadas em crentes bitolados. Então, irmãos, acho que nessa tarde nós temos muitas coisas para nos arrepender. Porque a gente talvez entende errado a missão que Deus nos deu. Talvez a gente entende até errado a forma que é ser crente até hoje. A gente viveu tudo errado. Mas a gente pode voltar para Cristo e falar, Senhor, me transforma. Eu quero viver essa vida. Você já viu no YouTube algum vídeo dos caras que são meio doidão, que vão para os lugares, oram por cura ou pregam o evangelho? Tenta pesquisar algumas coisas assim. De preferência alguém que seja realmente crente, né? Uma vez eu vi um cara com uns dread assim, e ele falou que a esposa dele era meio contra ele sair e fazer esse tipo de coisa. Ela ficava meio constrangida. E ela falou assim, você vai me prometer que nesse mercado você não vai fazer nada. Ele, tá bom, eu prometo, esposa. Só que aí, quando ele estava no mercado, o que aconteceu? O nosso amigo Espírito Santo, nosso Senhor, virou e falou assim, tá vendo aquela pessoa? Vai lá e fala tal coisa. E ele, mas eu falei para minha esposa que eu não podia falar, né? E foi. E depois orou por cura pelo cara e tal, e a esposa dele estava lá orando, mas é o chamado. Não dele, não é específico dele, é nosso. Corre o risco da gente acabar o culto e ir lá para o shopping, de repente você olhar para uma pessoa e Deus colocar algo no teu coração para aquela pessoa. Isso é evangelismo. Não vai levar o papelzinho para ele, pelo amor de Deus. Esse aqui é o endereço da minha igreja, aparece lá, é muito bom. Pode adiantar? Pode, cara, mas pensa. O Espírito Santo está em você. Ele fala isso para esse cara. Pergunta para ele a respeito do pai dele. Já ouviu isso? Aí você falou, vem cá, dá licença, não te conheço, cara, mas Deus está mandando perguntar algo a respeito do seu pai. Aí o cara começa a chorar. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que te direcionou a levar aquela mensagem. Eu estou contando lorota aqui, estou mentindo para vocês no púlpito, vai cair o fogo do céu aqui. Eu vou morrer exatamente nesse lugar se eu estiver mentindo, porque o Espírito Santo faz isso, faz ou não faz? E ele tem feito no nosso meio ou não? É outra pergunta, ele faz. Agora faz comigo? Não, comigo não. Eu sou o cara do administrativo. Não, irmãos. Não escapa, não. Busca a Deus. Busca enquanto nós podemos buscar. Conheça mais o coração do Pai. Eu ponho minha mão no fogo, cara. Tudo muda, tudo vai mudar. Porque é algo que Ele vai fazer em nós. Amém? E eu acho que é isso que está no coração de Deus. É isso que é conhecer o coração do Pai. A gente tem que parar de fazer as coisas do nosso jeito e começar a falar, Senhor, como é que o Senhor quer fazer as coisas? É difícil, né? É muito mais fácil a gente pegar, ministro, como é que vai ser a meta, como é que vai ser o evento, vamos falar com o pastor, vamos fazer um sopão na rua. Cara, não é assim. Obviamente, a gente ora como corpo, a gente intercede, a gente pergunta, conversa um com o outro, o cara tem uma ideia, o outro confirma, e a gente pode entender isso como vontade de Deus. Senão também a gente não sai do lugar, a gente vai ficar ajoelhado e não vai acontecer nada. Mas se Deus der uma direção, cara, não duvida que foi Deus. Compartilha com o seu grupo de célula, compartilha com o seu amigo, compartilha com, sei lá, se você tem uma pessoa que está te acompanhando, ou alguém que você está acompanhando, fala, veio isso ao meu coração, vamos orar por isso. Isso começa aqui, começa ali, daqui a pouco está pegando fogo. Agora ficar esperando, vamos cruzar o braço e ver o que o pastor Xang vai falar. Cara, ele tem tantos problemas, tantas preocupações, tantas pessoas para aconselhar, ele não vai dar um direcionamento, vamos fazer um evento assim. Não é a maior preocupação dele. Porque ele também está preocupado em ouvir Deus, para resolver todos os pepinos e tudo mais. Então, irmãos, vamos ficar vivos para o chamado que Deus nos fez. E pregar o evangelho é isso. Pelo menos na minha ótica, pelo menos conforme o que nós temos conversado, o que nós temos lido. A igreja de Atos era assim. Você não vê Paulo falando assim, Pedro, é o seguinte, cara, Deus está colocando no meu coração para ir para os gentios. Não, cara, porque a palavra de Deus diz que o evangelho é para o... Não. Ele foi, fez tudo, levantou um monte de igreja, aí voltou para a igreja principal e falou, gente, os gentios estão sendo salvos. Aí os caras coçaram a cabeça, é mesmo? Tanto é que Cornélio foi batizado com o Espírito Santo. Como assim? Os gentios também recebem o Espírito Santo? Sim. Então vai e prega, sai da minha frente, vai lá pregar, você está perdendo tempo. Esse é o movimento da igreja.
A igreja não pode ser engessada, a igreja não pode depender de homens, a igreja não pode depender de uma figura forte que vai direcionar todo mundo. Isso aí tem a ver mais com um sistema ditatorial do que com o evangelho. O evangelho é Deus governando a igreja. Cada um de nós recebendo uma instrução do próprio céu. Obviamente, isso nunca vai conflitar com o evangelho. Se conflitar, meu amigo, você está ouvindo uma voz muito estranha. Se arrepende agora. Mas se a gente procura ouvir a voz de Deus, as coisas vão somando, vão se multiplicando, as coisas vão acontecendo. Isso é ter o coração alinhado com Deus. Para finalizar, eu gostaria de ler um trecho aqui, 2 Pedro 3,9. Eu acho que esse aqui tem no PowerPoint. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Talvez a gente lê esse trecho falando, a promessa é que eu vou casar, a promessa é que eu vou ter minha casa. Não. Essa promessa provavelmente é uma promessa de salvação, é a promessa da volta dele, é a promessa de que o povo dele vai ser restaurado, inclusive os judeus. E ele fala, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao... Esaú não chegou ao arrependimento. Não me pergunte por quê, mas a Bíblia fala que ele não conseguiu encontrar lugar para arrependimento, mesmo que ele tivesse buscado com lágrimas. Arrependimento não é a gente ficar chorando. O arrependimento é você parar, cara, eu pisei na bola, mas, meu Deus, eu quero me converter disso, eu quero dar as costas para esse pecado, eu quero ir para o lado contrário. Isso é conversão, você está indo no mundo lá todo feliz, andando com os caras, daqui a pouco você fala, eu vou me converter a Cristo, eu vou mudar a minha rota, eu vou seguir Jesus. Jesus vai contra o mundo. Eles vão se opondo. Ou você segue Cristo, ou você não segue. Ou você tem a salvação, ou você não tem. Ou você se arrependeu, ou você só está tendo remorso. E a lágrima, na minha opinião, está mais relacionada ao remorso, que não traz salvação. O arrependimento traz salvação. Então, o nosso tempo de arrependimento, ele ainda existe. Porque está aqui, a Bíblia fala, não querendo que ninguém se pereça. Deus é paciente, Deus está esperando. Deus tem essa longanimidade conosco. Por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos vida. Ele não quer que a gente morra, pereça, mas que nós cheguemos ao arrependimento. Então, irmãos, não é para fazer um chororô. Se Deus colocar no seu coração, amém. Mas estou dizendo, não é um caso da gente ficar lá chorando, Deus, muda a minha vida. É o caso de falar, cara, eu entendi a palavra, agora eu vou viver isso. Isso é muito mais um caráter de arrependimento do que de alguém que fica lamentando e não muda. Então, eu acho que Esaú ficou só no choro. Eu quero mudar, mas comeu prato de lentilha. Eu quero mudar, mas foi lá e pegou as mulheres. Mas eu quero mudar, e vai lá e faz as besteiras do jeito dele. Isso acontece repetidas vezes, até que chega um momento que game over. Amém, irmãos? Assim, eu não sei como você recebeu essa mensagem, né? Mas é uma mensagem que ela tem vários caráteres. Ela tem o caráter de motivar, ela tem o caráter de esclarecer. Por exemplo, evangelismo, você podia achar que você tinha que levar o papelzinho. Mas ela tem o caráter de confrontar muitas vezes. E eu acho que a gente tem que dar uma resposta para isso. É engraçado, porque hoje é o dia da ceia. E a ceia, a gente lembra do nosso Senhor, o que Ele fez por nós na cruz. É o momento de renovar esse chamado de Deus, falando, eu te chamei. Ok, você estava triste, você estava vivendo uma vida supérflua, você vivia no meio do pecado, você pisou na bola várias vezes, mas eu quero te falar que eu te amo, eu te chamei, eu te restaurei, para você ter uma nova vida. E aí esse aí vem o arrependimento. Você fala, cara, Jesus é tão bom comigo, eu estava dando as costas para Ele. Em outras palavras, eu estava sendo profano, ignorando o que é sagrado. Mas agora eu quero voltar. E eu quero viver para o Senhor Jesus. É uma sede que tem que ter no nosso coração como igreja, irmãos. Viva para Cristo, porque só assim nós podemos agradar o coração do Pai. Amém? Vamos ter um momento da ceia, então. Se puder vir alguns cooperadores aí para ajudar na distribuição da ceia.
Irmão, se você naquela hora não entendeu o que significa profano, aqui a gente pode trazer uma boa ilustração. A ceia do Senhor é um dos poucos momentos que Cristo quis realmente institucionalizar na igreja, assim como o batismo. É um momento onde a gente participa da mesa com os irmãos, a gente lembra do sacrifício de Cristo, e isso até que Ele venha. Então isso é uma ordenança que Jesus nos deu. É algo precioso de Cristo para nós, para a igreja. É um sacramento. Esse é um momento que nós não podemos dar de ombros e achar que ele é rotineiro, que ele é algo irrelevante. Ele é muito relevante. Porque nós estamos assumindo uma postura diante de Deus. Porque nós estamos participando do seu pão e do seu vinho, que na verdade é o seu corpo e o seu sangue. Quando Jesus falou que eles tinham que comer e beber da sua carne e do seu sangue, as pessoas ficaram em conflito. Porque isso significa o quê? Você ter compromisso. Alguns até falavam que os cristãos eram canibais, né? Eles entendiam errado isso. Mas diante de Cristo, diante da ceia do Senhor, nós estamos fazendo exatamente isso. Nós estamos assumindo um compromisso com Cristo. Nós estamos olhando para Jesus falando: Senhor, eu creio que você me salvou, eu creio que o Senhor morreu por mim, eu creio que o seu sangue foi derramado na cruz, que o seu corpo sofreu para me livrar do inferno. E é com essa motivação que nós vamos cear. E essa ceia, ela tem, obviamente, a presença de Deus aqui nos restaurando, curando o nosso coração, nos mostrando a vontade do Pai. E Jesus, Ele tomou o pão, nós podemos tomar o pão, representado dessa forma, e Ele deu graça, partiu e deu aos discípulos dizendo: tomem, esse é meu corpo. Jesus estava dando o seu corpo para os seus discípulos, para aqueles que foram chamados. E aí em seguida Ele tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, e todos beberam. Ele pegou, falou: esse aqui é meu sangue, o sangue da aliança que eu faço com você. Você vai beber e você vai fazer parte. Você vai seguir por onde eu for. Esse é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Existe uma ceia que está sendo posta, está sendo preparada para o último tempo. Enquanto isso, nós ficamos dessa forma, em memória ao que Cristo fez, mas com o poder de um dia estarmos, com a expectativa de um dia estarmos no reino de Deus, ceando com Cristo. Então, nesse momento, nós podemos dar graça e receber a ceia do Senhor com gratidão. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor deu a sua vida por nós, e é isso que nos dá o sentido de estarmos vivos hoje. Ao mesmo tempo que o Senhor morreu, o Senhor nos libertou dos pecados, da morte, do poder de Satanás, e nos deu uma nova vida, e ressuscitou. O Senhor está vivo, Jesus. E o Senhor tem trabalhado em nosso coração, o Senhor tem trazido em nossa mente o entendimento da Tua palavra para nós vivermos de acordo com ela. E o Senhor comissionou, o Senhor deu uma missão para cada um que está aqui. E essa missão tem a ver com salvar vidas, tem a ver com restaurar vidas, com reconciliar pessoas. Porque foi isso que o Senhor fez na cruz. O Senhor deu a sua vida por nós, porque nós estávamos longe, nós estávamos mortos, nós estávamos em trevas, e hoje nós estamos na luz. Nós somos salvos, curados, restaurados, por causa do Teu sangue, por causa do Teu corpo. E nós Te louvamos, consagrando a Ti esses elementos, e que haja restauração na nossa vida espiritual, Senhor. Que haja um despertamento neste lugar. Que a gente venha celebrar a nossa união com Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar a ceia, então.
Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de culto, pela tua palavra. Oramos para que haja um entendimento claro de tudo que foi dito, que o Espírito Santo venha traduzir a cada coração de acordo com a necessidade de cada um, e que o Senhor venha despertar os teus filhos que o Senhor chamou, Deus, das trevas para a tua luz, do reino da escuridão para o teu reino de paz. Que cada um aqui, cada um de nós, venhamos ser mais sensíveis à tua voz, venhamos entender os teus propósitos, venhamos entender aquilo que está no seu coração, para viver à altura do nosso chamado. Nos capacita, Senhor, a viver essa missão. Aos nossos olhos impossível, mas para o Senhor nada é impossível, Deus. Nós queremos despertar, porque o tempo está chegando no fim. E nós não queremos ser como Esaú, Senhor. Nós queremos valorizar aquilo que o Senhor tem como precioso. E com certeza isso tem a ver com vidas, tem a ver com ganhar pessoas, tem a ver com restaurar pessoas que estão machucadas, Senhor, pela vida, pela igreja, pela religião, pelos homens, por tantas coisas, Senhor. Traz essa unção sobre nós, traz esse poder sobre nós. Derrama do teu Santo Espírito, para que onde cada um de nós estivermos, nós possamos levar o teu evangelho, levar as boas novas, levar uma mensagem de paz e de reconciliação. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Qualquer dúvida que você tiver da mensagem, alguma coisa que eu falei, dei exemplo, ficou estranho, pode falar comigo. Acho que isso todos os dias, todos os domingos, existe essa abertura. Eu só nunca falo, mas existe. Você pode me confrontar, você pode trazer outra ideia. É importante que a gente cresça e que tudo fique bem esclarecido, tá bom? Queria incentivar a igreja a ter um movimento de oração sincero, verdadeiro, algo espontâneo, algo que realmente Deus coloque no coração de cada um, para interceder pelas igrejas, interceder pelas famílias e interceder por aqueles que estão longe do Evangelho. E com certeza Deus, Ele vai trazer pessoas que estão carentes de paz, de alegria, que precisam de amizade muitas vezes. Nós estamos num mundo cheio de estresse, de depressão, de ansiedade, e nós podemos levar e ser como Cristo para essas pessoas. Amém? Não perca essa esperança. E cultive uma vida de oração, irmãos. Isso é o mais importante. Ore com alguém, ore com um grupo, ore com o pessoal aqui na quarta-feira, na célula, antes do culto, depois do culto. Vamos ter esse movimento de oração, porque o Espírito Santo vai começar a se manifestar a partir disso, porque nós vamos nos render à vontade dele, não à nossa. Amém? Só um aviso que eu tenho aqui é sobre o Dia dos Pais, né? Ainda não sei como é que foi encaminhado até aqui, mas nós continuamos pedindo oração por esse dia, né? O pessoal está nos preparos aí com os mais novos, e que a igreja continue intercedendo para que nesse processo os próprios pequenos eles conheçam mais a Cristo, entendam a necessidade de orar pelos seus familiares, e que no dia os pais sejam tocados pela mensagem. É muito importante, a gente vai orando, o pessoal vai trabalhando, né, ali alinhando os pontos com as crianças, mas a igreja intercedendo por isso é muito importante. Amém? Então vamos encerrar o culto, orando para que a graça de Deus, o amor do Espírito Santo, o poder de Cristo, todas as bênçãos estejam sobre nós, sobre a igreja, e que nessa semana o nosso coração seja avivado pelo Espírito Santo para viver de acordo com o coração do Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.